Bom, vamos começar então nosso encontro do dia 25 de fevereiro, aula de perícias, licenciamentos e avaliação de impactos ambientais. Sejam todos bem-vindos. No nosso último encontro já foi imediatamente ontem. Nós estávamos falando aqui, como vocês podem ver, uma reflexão sobre quais são os projetos de consultoria e licenciamento mais interessantes, né? Para instigar vocês a adentrarem, né, no mercado de serviços, de consultoria. Evidente que as perícias também são consideradas consultorias, né? Mas na esfera judicial. E falamos então até o planejamento e execução, que são duas etapas de qualquer consultoria. Então, só reiterando, um plano de manejo, ele mesmo não precisa ser um plano de manejo, vamos colocar um plano de operação de áreas degradadas. Você tem um projeto com cronograma físico, executivo, né, com valores, com custos, com insumos, com mão de obra, tudo isso devidamente planificado, e ali você tem uma assinatura no projeto. Essa assinatura é a anotação de responsabilidade técnica pelo engenheiro que está credenciado pelo sistema do CREA, né, do Conselho de Engenharia. Então aquilo é um projeto. Veja que é um projeto, né, não está executado. Esse projeto ele tem valor. Então você pode cobrar pelo projeto. Quem vai executar? Quem vai executar vai botar a mão na massa. E tem que executar conforme foi projetado. Então, lá ao fim, você tem também uma informação que se dá aos órgãos competentes e aquela informação assinada com um RT de execução. Vamos colocar um outro exemplo. Se você quiser construir uma casa, você vai contratar um engenheiro para projetar a casa antes de assinar o contrato com a empresa que vai construir a casa, né? Então o engenheiro é de se esperar que ele cobre pelo projeto. Evidente que muitos engenheiros civis eles constroem também, tem empresas de construção e tal, então acaba condicionando uma coisa com a outra, né? Mas isso não é uma obrigação. E ontem eu estava até comentando que no caso dos planos de manejo florestal, apesar de não ser obrigatório, o que é altamente recomendado? Que o executor não seja aquele que planejou. Porque quem planejou foi o engenheiro que foi a campo, fez o inventário. No caso de manejo de floresta nativa, fez o censo das árvores de valor que serão exploradas, e dimensionando as unidades de manejo, como que vai ser feita a exploração em relação ao tempo. Então, justamente porque você tem, às vezes, projetos de inventário com precisão, no caso de plantação, pinos, eucalipto, você não vai fazer censo, né? Vai fazer com probabilidade, 99%, 95%. Então, quem vai executar aquele inventário, aquele desbaste, ele tem que bater o resultado, né? É isso que vai conferir a credibilidade tanto de quem está fazendo o planejamento, quanto de quem está executando, né? Então, eu estou falando dentro de uma perspectiva de ética profissional. E aí eu estava falando também um pouquinho, vamos aceitar quem está chegando aqui, que o profissional, quando ele vai fazer um projeto, ele tem que fazer uma cotação, né? Saber, então, projetos. O profissional deve saber elaborar cotação dos serviços. Cotação dos serviços, quer seja considerando honorários, né? É a hora de serviço, considerando equipamentos, considerando
a necessidade de viagens, alimentação, terceirizações, entre outros, né? E no que se refere aqui a honorários, a gente está sempre falando da necessidade de informar a carga horária, né? Estou falando dessa importância porque vocês não sabem como que isso dá problema, gente. Eu vou falar o caso real meu aqui. Tem uma perícia, quando a gente é nomeado por uma perícia, a gente tem que fazer uma cotação do serviço. E a cotação, ela é função das horas que você vai destinar, de todos esses fatores que eu comentei aqui, né? Mas se você não souber quantas horas que você vai destinar, você tem que informar pelo menos qual o mínimo de horas que você vai precisar. Você tem que saber pelo menos isso. Eu vou precisar de no mínimo tantas horas para fazer tal serviço. E aí eu fiz lá uma cotação. E aí o cidadão que vai pagar, ele vai pagar porque o juiz definiu que a parte vai pagar. Lógico que se ele tiver com a razão ao fim, e ele teve um custo para se defender, o juiz ele vai entender que ele tem que ser restituído do valor que ele pagou adiantado. E isso a gente chama de ônus de sucumbência. Muitas vezes acontece isso, né? Olha, o IBAMA disse que a área era 40 hectares danificada e a perícia indicou que a área era 25 hectares. E o IBAMA errou. Isso interferiu diretamente no cálculo da multa, que é função, dentre outros, da área danificada. E aí o cidadão teve que pagar a multa, teve que pagar a perícia, e a perícia redefiniu que a área danificada não era aquela de fato, inicial. O que o juiz vai falar? Tudo bem, então você paga a multa correspondente à área recalculada e a perícia que você teve que pagar, o IBAMA vai ter que pagar. Então acontece isso, né? IBAMA, ICMBio, você tem que ter caixa para pagar a perícia na sucumbência de vários processos aí. Então, e essa cotação tem que ser função de horas, e tem que ser função de tabelas definidas também, né? Tabelas que definem, tabelas padronizadoras de carga horária, né? Então, a gente tem aqui a hora da atividade do CREA, a gente tem a hora do IBAP, a gente já tem tabelas de padronização por associações, etc. Pergunto para vocês, qual que é a hora de atividade do engenheiro? Vocês sabem? Engenheiro florestal? 10 segundos, 15 segundos para manifestarem ou no chat ou abrir. Pelo CREA. Vocês sabem? Já foram atrás disso? R$200? R$200? Mas essa informação é considerando o quê? Não é essa a resposta. Mas eu agradeço a contribuição. Você não tem o dever de saber, eu que tenho o dever de ensinar isso. Né? Eu não estou ouvindo, André. Qual que é a carga horária? Qual que o engenheiro tem que cobrar por hora? Então, ó, não. Ó, olha a importância dessa afirmação, porque vocês têm que saber qual que é o valor de vocês. Vocês têm valor. Vocês não saíram da universidade sabendo qual é o valor de vocês, vocês vão ter que aprender na vida.
Olha só a responsabilidade. Ah, e você é um capitalista selvagem, está querendo colocar valor nas pessoas. Eu não, estou querendo ensinar vocês a se valorizarem. Vocês não querem ser ensinados a se valorizarem? Aí o cara que vai pagar lá o serviço, ele não aceitou a minha cotação. Daí ele chiou um monte lá no peticionamento que ele fez. Daí, por isso que a gente fala que todo processo ele tem uma etapa anterior que é o saneamento do processo, né? Daí reclamou, justificou e tal, e daí foi pra mim de novo. Daí eu olhei e tal, e eu tive que explicar para cada quesito daquele que eu vou ter que responder, qual a metodologia, quanto tempo que eu vou gastar, qual o material que eu vou precisar e tal, e tal, e tal. Assim, tudo delineado. Então se a pessoa lá não tiver experiência, essa é uma etapa difícil, né? Mas a partir do momento que vai fazendo uma, duas, três, você já sabe que de fato o que vai precisar. Você já sabe de fato que aquilo é trabalhoso, tanto a campo quanto em escritório, né? E se você não souber se valorizar, as pessoas não vão dar valor. Daí eu diminuí, eu retifiquei na segunda petição, retifiquei, deu lá uns 20% de desconto. Mas daí não gostou, tá muito caro. Aí ele foi atrás no mercado aí de os colegas que fazem essa consultoria, conseguiu uma cotação por um valor três vezes inferior ao que eu pedi. O outro pela metade do que eu pedi e outro por um valor, tudo assim, né? Metade, 30% do que eu pedi. Eu digo, nossa, esse pessoal tá muito fora da casinha, eles não sabem se valorizar. Meu Deus, o pessoal está se formando sem saber se valorizar. Daí esse que pediu 4 mil, eu vou pedir 12 mil, né? Pediu 11 mil, uns quebrados. E um engenheiro agrônomo lá pediu 4 mil. Eu só falei assim, olha, você pediu 4 mil, não sabe falar quantas horas você vai trabalhar nesse laudo? Então como é que você vai comparar o meu com o seu, sendo que o meu eu vou fazer com 25 horas e o seu você não me informou? Por quê? Porque se vocês pegarem, quem tem uma calculadora, você vai pegar, vamos colocar 11.500. Eu pedi esse valor, dividido por 25, quanto que vai dar por hora? Vou ver aqui. 20. Obrigado. Então, o meu trabalho, como professor de vocês, eu estou cobrando R$ 400 por hora. Nesse trabalho, nessa perícia. Aí o cidadão ele peticionou lá 4 mil, total. Sem considerar carga horária. Significa que ele vai cobrar R$ 4.000 divididos por zero. Então não dá para comparar. Aí a segunda cotação deles foi em torno de 7.500 para 14 horas. Vai dar quanto? Façam para mim. Olha, não, olha só a justificativa do cara. Não, esse perito está cobrando muito. Esse outro aqui cobra 4 mil, esse outro aqui cobra 7.500. Mas então eu pergunto para vocês, quanto que é 7.500 divididos por 14 horas? 536 é maior ou menor que 460? Então assim, ó, você acha que R$ 400 é alta porque ou o cara ele trabalha muito rápido ou ele tá pedindo muito e subdimensionou o cargo horário do trabalho. Por isso que tem que ter esse feeling, né? E de fato, o pessoal jogou carga horária lá para baixo, porque é uma carga horária mínima, de fato. Mas se você analisar, você tem que responder 15 respostas de uma parte, mas 15 para outra, todas elas com fundamentação técnico-científica, você vai ver que 14 horas não é muito pouco tempo. 25 horas é pouco tempo. Tá? E a outra lá pediu 5.500.
por 7,6 horas. Olha só como ela sabe dimensionar o trabalho dela. 7,6 horas. Quanto que vai dar? Poxa, essa menina cobra caro por 700 por hora, né? Você sabe quanto que um obstetra cobra uma consulta quando uma mulher está grávida, que ela vai fazer um acompanhamento? Por consulta, para ficar lá meia hora? Cobra 500. Então, assim, esse pessoal deve ser bom de serviço, né? Então, veja, eu estou fazendo uma comparação com a categoria médica. Se vocês querem trabalhar com consultoria, vocês têm que saber quanto tempo que vocês demoram para fazer as coisas e quanto que vale o trabalho de vocês. Tá? Então, aqui são exemplos aí só para vocês estarem se balizando. Agora, vamos colocar a carga horária do CREA. O CREA, ele fala assim, ó, que a carga mínima do engenheiro é 9 salários mínimos. Carga horária mínima. Quanto que vai dar por hora isso? Querem um minutinho? Um minutinho para vocês. Agora são 10h42, 10h45, quero essa resposta. Quanto que é a carga horária mínima do CREA? Quando você usa o salário mínimo ele é equivalente ao quê? Ele é equivalente a 4 semanas, cada semana com 5 dias, cada dia com 8 horas de trabalho. Então, a partir dessa informação, vocês conseguem calcular quanto que vale a carga horária mínima pelo CREA. Eu vou fazer aqui. Vamos considerar o salário mínimo R$1.000, para ficar fácil a conta. Então, cada semana ela tem 40 horas, né, de trabalho. 5 vezes 8, 40. 40 horas por semana, vezes 4 semanas, 160 horas por mês. Não é assim? Padronizando o salário mínimo por 1.000, 9 vezes 1.000, 9.000 reais. Divididos por 160, dá 56,25. Vou fazendo aqui para vocês. Por hora. Então essa é a conta que todos os engenheiros têm que saber quando estão se formando. Se ninguém não ensinou isso para vocês, agora estou dando essa dica. Mínimo. Então, se você vê um engenheiro trabalhando por 20 por hora, sinto muito, não é engenheiro. Se você vê um engenheiro trabalhando por R$60 por hora, ele está cobrando o mínimo do que ele deveria, né? Então, você poderia estar cobrando 60 vezes 25 ali para fazer perícia, mas não vai pagar nem a gasolina. Dependendo do serviço. Oi. Posso sim, Rony. Eu não... Talvez eu seja daqui da nossa vivência o único que está com CREA usando a RT, né?
assinando RT por conta das perícias, né? E é muito comum que o engenheiro florestal ele trabalhe nessas atividades de silvicultura e não assine RT para nada. Por isso que o engenheiro florestal ele não tem dificuldade de se valorizar no CREA. Eu acho que tem muita reclamação e o que precisa de fato é a gente se valorizar mais para poder pleitear também mais coisas aí, né? E porque, então assim, o que acontece? A gente tinha que ter projetos de engenharia florestal que só o engenheiro florestal assina e que de fato fossem demandados pela sociedade. Enquanto isso não acontecer, o engenheiro florestal ele vai ficar ali, à deriva, né? E a gente entende, por exemplo, que qualquer viveiro de produção de mudas tem que ser assinado por um florestal. Professor, se vocês não sabem projetar um viveiro, o viveiro ele precisa de RT. Então a perícia sempre vai ter um monte de gente para assinar. PRAD, plano de manejo é mais específico. Mas, como foi ontem, o plano de manejo só vai ser valorizado quando não tiver desmatamento. Quando tiver engenheiro florestal assinando o desmatamento, o plano de manejo não vai ter o seu valor, devido valor. Então, se o CREA fiscaliza ou não, a gente tem que estar dentro, né? Mas eu acho que, para saber, mas eu confesso que eu não participo muito, assim, porque eu acho que é muita reclamação e pouca ação. E eu não gosto disso. E, sabe, em vez de trabalhar em equipe, quer ficar defendendo o peixe, mas não sabe trabalhar em equipe. Para trabalhar com licenciamento de grandes obras, tem que ser trabalho de equipe multidisciplinar. Então, em vez de ficar brigando, eu acho que tinha que estar trabalhando junto, sabe? Certa vez eu fiz uma especialização em 360 horas em gestão e engenharia ambiental pelo Instituto de Engenharia do Paraná, IEP. E no final a gente estava com algumas habilitações a mais aí, né? Por exemplo, para fazer gestão de resíduos sólidos e tal, mas eu não queria muito isso. Eu queria porque naquela época a gente estava interessado num termo que chama auditoria ambiental compulsória. Vamos falar um pouquinho disso. E tinha demanda, né, lá em Curitiba para trabalhar com isso. Daí uma vez eu estava falando sobre isso porque eu cometi um equívoco, eu confesso, de achar que o engenheiro florestal podia assinar posto de gasolina, por isso até que eu retifiquei isso em algum momento já, nas nossas aulas. E de fato não pode, mas naquele momento eu até poderia, porque eu tinha feito uma especialização promovida pelo IEP, o IEP, um órgão, uma instituição reconhecida pelo CREA, e aquele curso de auditoria compulsória, tinham professores da Federal do Paraná, tinham instrutores que eram servidores públicos do próprio IAP na época, órgão ambiental. Então, assim, o que eu falo? Eu acho que a categoria florestal ela tinha que estar unida forte, considerando o que ela quer para si, no que se refere ao CREA, quais são os projetos que só o engenheiro florestal pode assinar. É isso que vai fazer as associações e a categoria ficar mais forte. Fiscalização, vejam que para fiscalizar tem que ter denúncia, sabe? Então tem que estar analisando isso, né? Eu acho que tem que fiscalizar um prédio que vai cair lá, tem que fiscalizar, claro. Mas as atividades florestais, qual que é o risco do projeto ter sido mal dimensionado em relação à vida humana, por exemplo? Essas questões fazem com que a gente tenha que ter uma estratégia aí, né? Para poder estar se valorizando. Eu não ficaria tão preso nessa questão de fiscaliza muito e só cobra anuidade. Sabe por quê? Porque uma perícia dessa aqui, ela paga o CREA. Ela paga a anuidade do IBAP, por exemplo, que eu sou associado. O IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliações de Perícia de Engenharia. Eu cobro a hora do IBAP, mas eu sou associado do IBAP. Então isso me dá envergadura moral para cobrar R$460 por hora. Ó. Vamos colocar aqui, ó, o site do IBAP para vocês.
Esse exemplo aqui, Instituto Brasileiro de Avaliações de Perícia em Engenharia. A maioria dos sócios lá são engenheiros civis. Eu sou, deve ter um ou dois engenheiros florestal. Tem que pagar anuidade. Mas olha aqui, ó. Regulamento de honorários, avaliações de perícia, o laudo da hora técnica. R$ 467. A unidade da UBAP é em torno de R$ 500 também. Então, assim, se você estiver trabalhando com projetos, se você estiver assinando a RT, isso aí são custos, essas unidades elas se diluem de forma que você não vai se incomodar com, eu só estou pagando e não estou usando, sabe? Tem estaduais, por estado. Então quem está reclamando que só paga e não usa é porque não está assinando o RT. Porque se eu estivesse vendendo serviço, esses custos estavam diluídos aí. O engenheiro florestal tem que assinar mais RT, senão ele vai ficar participando de um conselho meio que sem saber direito o que está fazendo ali. O que é assinar RT? Assinar RT de projetos. Ele tem que ter demanda. Quanto maior a demanda for mais específica e maior existir a demanda de fato, mais serviço vai ter. Então, por exemplo, muito embora a engenharia florestal seja uma profissão classificada como de ciências agrárias, a gente pode fazer pequenos projetos, estruturas e tal. A gente tinha que estar, se vocês não sabem fazer isso nessa altura do campeonato, vocês tinham que estar cobrando isso, os professores. Poxa, eu quero saber projetar um viveiro, porque eu quero assinar um projeto de viveiro. Eu quero saber projetar um pequeno galpão. Eu tenho que saber isso. Se você quiser ser engenheiro, você tem que fazer isso. Tem que cobrar. Você não sabe fazer ainda, né? Eu confesso que eu saí da graduação sem saber projetar estruturas de pontes, pequenas pontes, de madeira. Isso aí é tudo que vai dar RT para vocês. E projetos de perícias é um, né? Mas tem licenciamentos. Respondi a pergunta, Raoni. Tem mais perguntas em relação a isso? Obrigado. Então, ainda não tenho uma resposta daquela perícia que eu estou falando, mas que é só uma cotação. Quem vai definir o valor? Se o valor que eu pedi vai ou não vai ser homologado, é o juiz. Entrada metade, final, aprovação do laudo, metade. Às vezes você recebe agora e a próxima parcela você vai receber daqui a um ano, 6 meses a um ano. Se o teu laudo for aprovado, porque quando você entrega um laudo pericial, não é aqui está o laudo, me dá os 50 que falta. Não, você está aqui, agora o juiz ele vai abrir a palavra para as partes, e as duas partes vão destruir o que você fez, vão tentar pelo menos fazer isso, né? A seu bel interesse, e só lá na frente se entender que o teu trabalho ali foi útil para o processo, aí você é autorizado a receber a outra parte. Já acompanhei processo de perito que entregou coisa mal feita e aí o que o pessoal faz? Eles impugnam, né? Que falam, vão impugnar esse laudo. Se duvidar, o perito pode até responder civilmente por isso. Devolver o dinheiro, ter o CREA cassado, ter coisa assim. Então existem responsabilizações aí. Você não pode. Se você quer trabalhar com perícia especialmente, você tem que ser muito consciente daquilo que você está fazendo, do como você está fazendo também. Porque o como você faz interfere nos interesses das partes. Né? Então estou provocando vocês sobre isso, né? Quer ver uma tabela que acho que é importante para vocês aqui também? Compartilhar outra guia.
digitem assim, honorários pela apreciação em essa aqui, vamos ver se é. Essa aqui, ó. Então, nos colegas lá de Irati, pela AEFLOR, tem uma tabela de cotação de serviço aqui, que é uma boa referência para vocês. Ela já tem 10 anos, está homologada, ó, registrada no CREA, autorizada. Aqui não foi atualizado, ó, mas olha só a quantidade de serviço que vocês podem estar assinando a RT, gente. Levantamentos diversos, projetos. Oi. Não está passando? Ué. Então vamos ver por aqui. Ah, aqui eu estou em outra aba. Eita. Então essa aqui, ó. Apareceu agora? Então essa aqui vocês têm uma boa referência aqui, ó. Quais os projetos que vocês têm que estar se formando e têm que estar aptos a desenvolverem? Só dá uma olhada no sumário aqui, ó. Aerofotogrametria, levantamento topográfico, aqui em relação a levantamentos, né? Inventário florestal, levantamento sociológico, projetos dos mais diversos. Tem alguns de irrigação aqui, olha, que, poxa vida, né? Vocês podem fazer. Até pivô central aparece aqui. Projetos, construções para fins rurais, balcões, barracões, currais, estábulos. Tem que saber, se vocês não sabem ainda, já estão na metade pro fim, né? É para quem quer trabalhar com consultoria. E se eu for aqui, ó, item 10.1 perícias judiciais, quando eu fui responder por que o meu valor estava aquele lá, eu não tinha apresentado a tabela da EFLOR, eu tinha apresentado em função do número de horas e da carga horária do IBAP. Mas vamos aqui para o item 10.1. E aí você tem ferramenta para estar contraditando o que o cara falou. Ah, você acha que está barato? Mas tem a tabela aqui da EFOS. Então, por hora, por área também. Meu Deus, agora estou batendo para achar. Mas tem R$12.000 para perícia. Em áreas de... em valor, com valores de processo de R$30.000 a R$800.000. Ali, ó. Vai ser isso. Aí você fala, olha, mas eu tenho uma outra tabela aqui que ela corrobora a minha cotação. Não estou localizando aqui. Existem outras possibilidades, ó. Tem nesse caso projeto de custeio, em função do valor do projeto, você tem uma porcentagem, daí você cobra em função do processo. Tem muita gente que faz cotação em função do valor da causa, né? Se a causa é 30.000, você tira lá 2, 3, 4% da pessoa. Mas isso eu diria para vocês que não é legal, entendeu? É um chute, né? Tem que saber quanto tempo você vai demorar para fazer o trabalho. Mas olha ali, ó. Vamos ver se é essa tabela. Tem gente que vai cobrar por hectare, plano de manejo que o pessoal cobra por hectare.
300, 400, 500 reais por hectare. Para fazer inventário, né? Ó, perícia, achei. Valor da causa, 30, aí não é, é 320 mil. Então aqui eu comi bola. 320 mil até 800 mil, 12 mil reais. Então aqui eu vou ter que vou ter que ver a minha petição da minha, que eu não mandei ainda. Não é 32 mil, é 320 mil. Mas é isso, você tem que saber jogar. Aquela perícia é de 32 mil causa. Então ficaria R$ 1.650 o valor mínimo. Então vou descartar essa tabela aqui, não gostei. Vocês têm alguma pergunta? Oi. Isso vai depender da associação, está fazendo encontros, deliberando, ou em atas, reuniões, esse serviço aqui, porque todo mundo está fazendo e olha, está muito barato, vamos nivelar. Então isso depende muito da associação, sabe, Letícia? E é difícil aprovar esse tipo de tabela, sabe? Mas se você entender que a sociedade brasileira está em recessão aí já tem mais de 10 anos, esse valor ainda não está tão desatualizado. Teve uma época ali, 2005, 2010, que a economia crescia 2%, 3%, aí você tinha uma inflação de 4%, daí você tinha um crescimento, e aí você tinha mais essa questão, agora o valor do dinheiro não é mais o que era. Mas se a gente colocar que essa década 2010, 2020 foi uma década perdida, né? Macroeconomicamente falando, essa tabela de 2011 ela não está fora, sabe, da realidade. Respondi, Letícia? Então, isso tudo para provocar vocês em relação a isso. Vocês têm que saber quanto que vocês valem. Monetariamente, sim, monetariamente, em função do que vocês sabem fazer. Porque o que vocês fazem tem valor e vocês fazem isso considerando horas. Se vocês for um engenheiro que trabalha com cotações em relação à hora, atividade, carga horária, utilizando tabelas de associações de classe, que são referenciais de valores mínimos, aí vocês têm condição de estar se defendendo. Para dizer, olha, o meu serviço vale isso, de fato. Inclusive para dizer, a hora que você for contratar alguém, por exemplo, o cara vai pintar um quarto aqui. Daí chegou um cidadão, olhou para minha cara, você é professor? Então tá, é milão, para pintar um quartinho ali. Então tá, pode ir embora. Daí eu conversei com outro lá e a gente mediu qual que era a área da parede que ia ser pintada. E ele falou, eu cobro por área, por metro. É metro quadrado. Não, nem sabia o que era metro quadrado, né? Então tá. Daí ele falou assim, olha, o valor é R$6 por metro. Daí a gente mediu e deu lá 150, R$200. Daí eu achei justo o cara ficar uma tarde e pintar um quarto. Mas daí você vem o cidadão que não estudou, desculpa falar, o cara não estudou, não se preparou, ele tem um serviço, mas tem uma oferta e tem uma demanda. Então a oferta e a demanda regula o preço do serviço? Claro que regula. Mas até um determinado limite. Qual que é o determinado limite? O limite do cara que está querendo explorar você, porque é ganancioso. Você acha que não funciona assim na vida real? Na vida real o cara olha pra tua cara e quer fazer o preço pela tua cara, não pelo valor do serviço dele. Tá errado?
E plano de manejo vai muito nisso aí. Você tem que saber cobrar o projeto de manejo pelo tanto de serviço que vai dar, não pelo seu cliente é fulano ou é Beltrano. Isso não é correto. E quem sabe fazer sempre vai ter serviço para fazer. Posso continuar, pessoal? Só manifestem ali no chat, tranquilo? Seguimos? Dá a impressão que eu estou falando para as paredes. Obrigado. Obrigado, Rony. Obrigado, Karine. Obrigado, Letícia. Então vamos seguir. A auditoria compulsória, ela é um modelo de serviço para renovação das licenças de operação. Tá? Que são as RLOs. Mas atualmente revogado. Mas aonde que eu quero chegar dentro disso? Veja como que o mercado de licenciamentos ele é dinâmico, porque se por um lado você tem que fazer EIAs, PCAs, projetos diversos para a obtenção de licenças ambientais de operação, essa licença ela tem validade e ela precisa ser renovada, né? Então a renovação da licença aí também é interessante. Se vocês tiverem, digamos assim, uma carteira de projetos que você sabe que aquele projeto está chegando no fim, a renovação e tal, você já vai chegar no teu cliente antes para falar, olha, não deixa expirar essa licença aí, né? Então você já vai meio que fazendo um trabalho de acompanhamento, de monitoramento, de atualização. Isso, se você quer trabalhar com projetos, você tem que ter essa visão, né? De prospecção de clientes. Então, prospectar clientes significa saber aonde está a demanda, né? E a auditoria compulsória, ela estava muito ligada a fazer aquele curso que eu comentei. E aí o curso te habilitava a fazer credenciamento de auditor no órgão ambiental. E o órgão ambiental, ele terceirizava o serviço. E aí você ia como auditor nas indústrias só para fazer um checklist lá, uma checagem da legislação ambiental, se estava ou não em conformidade, para gerar um relatório para informar para o órgão ambiental. Mas esse é um serviço terceirizado do órgão ambiental, digamos assim. Você cobraria o serviço para quem? Para quem precisa da renovação, a empresa, né? A indústria e tal. Mas acabou caducando essa ideia. Tá? Só abrindo um outro parênteses também que me veio agora, se vocês quiserem participar de associações, de engenheiros e tal, vocês têm que pensar sempre nessa questão de ser um indivíduo que exerce a cidadania, que procure o melhor, né, em termos de pessoal, mas também pensando no bem comum. E eu, pessoalmente, eu acho assim que os engenheiros florestais, eles tinham que... Você tem falado muito que tem engenheiros ambientais entrando na área de floresta, tem biólogos entrando na área de floresta, e aí você tem uma certa rixa, que está assinando, que não está assinando, que tem que fazer denúncia. Então eu pergunto para vocês acham que o engenheiro ambiental consegue fazer um PRAD, consegue fazer uma plantação florestal? Eu digo para vocês, não. Pela minha experiência que já vi PRADs muito mal feitos, né? Mas quem que foi prejudicado com isso? Foi o meio ambiente. O meio ambiente é um bem comum, mas não colocou nenhuma vida humana em risco. Então, assim, como é que eu acho que poderia, só como sugestão, resolver isso? Olha,
Por que que a Associação de Engenheiros Florestais não faz um convênio junto com associações de engenheiros ambientais para promover de forma conjunta um treinamento, uma capacitação reconhecida pelo CREA, convidando os especialistas, mestres, doutores em determinadas áreas de conhecimento, como se fosse um curso de especialização. E aí o engenheiro florestal faz especialização, dessa especialização o ambiental também faz, e aí ao fim o engenheiro ambiental capacitado poderia fazer um projeto florestal e o engenheiro florestal capacitado poderia fazer um projeto ambiental. E aí fica de boa, entendeu? Por quê? Porque a associação vai ganhar com essa, inclusive financeiramente com o curso, as associações, se pacifica quem pode o quê, e se o cara florestal quer trabalhar na área ambiental, ele faz a especialização. Se o cara ambiental quer trabalhar na área florestal, ele faz a especialização. Reconhecida pelo CREA. E aí para de brigar, sabe? Mas o pessoal gosta de briga, né? Bom, dando sequência aqui, eu acho que é interessante a gente falar também ainda... Podemos seguir? Estudos de impacto de vizinhança. Eu estou lembrando de um outro exemplo aqui, que tem uma colega de vocês que se formou, acho que em 2014, 2015, não se colocou no mercado. Ela mora aqui na região sudoeste. Ela foi fazer uma engenharia civil e está se formando agora em 2021. Engenharia civil. Não conseguiu se colocar. Engenheiro civil geralmente tem serviço, né? Eu até mandei uma mensagem para o Lucas, parabéns, fulano e tal. Legal, professor, obrigado. Tal. E eu falei assim, se você quiser oferecer um treinamento aí para trabalhar para formação de engenheiros florestais para fazer projetos de edificações rurais, já está convidado. E demanda tem, né? Eu não sei, eu confesso que eu não sei se vocês sabem fazer edificações rurais. Se vocês quiserem manifestar ali no chat também, só para tirar minha dúvida, às vezes vocês sabem, eu que estou comendo bola aqui. Alguém aí sabe projetar um viveiro? Que não vai cair o telhado do viveiro na cabeça da... Vocês sabem ou não sabem? Então, poxa, quem é ali de Curitiba e conhece a região, sabe, poxa, que legal que é você ir num lugar e ver uma ponte de eucalipto. Esteticamente é bonita. Uma Unilivre, Universidade Livre do Meio Ambiente, uma baita de uma construção toda com troncos de eucalipto. Todos os parques, né, Denise? Poxa, eu queria saber projetar uma ponte daquela. E a gente pode. Sabe? Esteticamente, aquilo lá, imagina se você fizesse uma ponte de madeira bem projetada numa cidade, um parque na cidade, você vai valorizar o parque, vai valorizar o bem-estar da sociedade, da comunidade. Todo mundo vai ter o bem-estar de estar ali, de estar caminhando ali, olhando aquilo, o apelo da sustentabilidade. Tem tudo a ver, né? O que é o estudo de impacto de vizinhança? Vamos dar sequência aqui. Vamos compartilhar de novo para vocês entenderem. Vocês estão vendo a guia só para confirmar? Sim ou não? Obrigado.
Então vocês vêm aqui e digitam Estatuto das Cidades. Então o Estatuto das Cidades é uma lei que estabelece regulamentos para o desenvolvimento do plano diretor da cidade. Vocês às vezes vão querer trabalhar como engenheiros no meio urbano. E o que é o plano diretor? O plano diretor é esse documento aprovado via uma lei municipal que estabelece os rumos do desenvolvimento do perímetro urbano da cidade. Daí vocês vão digitar aqui o EIV e no artigo 37, se não me engano. Não é no 37 não, artigo 4º. O artigo 4º ele estabelece no inciso 4º que um dos instrumentos do plano diretor ou do Estatuto das Cidades é a regulamentação do estudo prévio de impacto ambiental e do estudo prévio de impacto de vizinhança. A gente já tinha falado do EIA, né, para vocês várias vezes, porque muitas vezes uma cidade grande ela precisa de um EIA, uma Renault, uma indústria, né, instalada na zona industrial, então da cidade industrial de uma determinada metrópole, vai precisar de um EIA. Mas o que seria então o EIV, que é Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança? É um documento, é um projeto de engenharia demandado para determinadas, principalmente em grandes metrópoles, para complementar o EIA. Então, quem vai exigir o estudo EIV é o município, né? Então, o município, via Secretaria do Meio Ambiente, além do EIA, eles vão falar, você tem que fazer estudo de impacto de vizinhança também. E aqui nós temos uma outra demanda aqui, né? Vamos ver onde que vai aparecer isso ainda. No 37, não estava errado. Do estudo de impacto de vizinhança. Tem a seção 12 aqui, que é só sobre o EIV. Então fala que vai ser definido por lei municipal, regulamentado, e ali o que vai ter que ser analisado? Adensamento populacional, equipamentos urbanos comunitários, ocupação do solo. Aí entra engenheiro florestal, pode entrar. Valorização mobiliária, talvez não diria que entraria engenheiro florestal aqui. Mas a parte de tráfego, ventilação, paisagem urbana e patrimônio natural, entra engenheiro florestal para trabalhar com a parte de arborização, de mitigação, de poluição, de planejamento de arborização principalmente, né? E ele não substituiu o EIA. Aqui fala mais para baixo um pouco do plano diretor. Então, por exemplo, municípios com 20 mil habitantes, a partir de 20 mil habitantes, aqui é obrigatório. Artigo 41. Plano diretor obrigatório com mais de 20 mil habitantes. Então, qualquer cidade pequena tem que ter plano diretor, né? Então, assim, você quer trabalhar com projeto, quer trabalhar com consultoria, vocês têm que estar ligados para onde que o município está se crescendo. Está para lá ou está para cá? Que isso vai interferir na valorização das áreas, dos lotes vazios, das demandas de projetos propriamente. Então, é importante não comer bola com essas coisas. Eu vou comprar um lote ali, você acha que está valendo alguma coisa? Vai valorizar? Daí, no lado de baixo da rua, os caras construíram uma avenida com mão dupla. O que você acha que vai valorizar? Aquela avenida ou onde você comprou? É evidente que ela indiretamente vai se valorizar, mas o principal não vai ser ali. Então, assim, estudo de impacto de vizinhança seria um projeto de consultoria aí. Poucos estão antenados e que foi, enfim, regulamentado, já tem alguma coisa nesse sentido a depender das cidades, né? Então, uma demanda muito local a depender da municipalidade. Posso seguir? Alguma dúvida?
Isso eu vou colocar no próximo tópico. Tranquilo, então. Obrigado, Rony. A respeito de licenciamento, tenho ainda um último tópico aqui para falar para vocês. Daí a gente encerra por hoje. O que seria essa lei complementar 140? Ela está ligada com dos licenciamentos autorizados por municipalidades que não estejam no CISNAMA. O que era o CISNAMA, vocês lembram? Só para abrir um pouco. O que é o CISNAMA? Não tem problema. Obrigado pela contribuição. Tudo bem. O CISNAMA, então, é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, e a partir dali você tem vários órgãos que o integram, entre eles os órgãos de fiscalização, como o ICMBio, o IBAMA, e a nível estadual, o IAP, por exemplo, aqui, CETESB, a Fátima, que agora não é mais Fátima, é Santa Catarina, me fugiu o nome do órgão lá de Santa Catarina. E outros estados vocês vão saber me dizer também, né? Então, assim, para o IAP fiscalizar, ele está no CISNAMA. Para o IBAMA fiscalizar, ele está no CISNAMA. Ele está autorizado para fazer isso, né? E se o município de Dois Vizinhos quiser fiscalizar? Ou fiscalizar, o que eu quero dizer, vamos reformular. Se o município de Dois Vizinhos quiser emitir licenças ambientais, melhor dizendo, né? Licenças de operação, não pode. Em tese, não. Mas aí nós temos essa lei, que é a Lei Complementar 140. Como vocês podem perceber, ela estabelece algumas condicionantes. Por que isso? Porque tem muita demanda por licenciamento e os órgãos federais e estaduais não têm competência, não têm estrutura, nunca vão ter, na verdade, para licenciar tudo, né? Inclusive os pequenos. Então, as pequenas empresas, as pequenas atividades. Então, por isso que houve um trabalho nesse sentido, já estão agora 10 anos, né? Que seria interessante vocês observarem essa lei aqui. Tem vários dispositivos interessantes. Ó. O que é ação supletiva? A ação do ente da federação que substitui o ente originário, detentor das atribuições nas hipóteses definidas. Então, quando assim, eu sou do município, estou tentando orientar um licenciamento aqui de uma indústria de calça jeans, mas não deu certo. Uma renovação de licença de operação da Latrade, por exemplo. Aí eu jogo a toalha e peço ajuda pro IAP, né? Então, qual que é a diferença entre ação supletiva e ação subsidiária? Ação subsidiária. Ação do ente da federação que visa auxiliar no desempenho das atividades, quando solicitado. Então, a subsidiária é uma orientação, né? Não é tomar a responsabilidade para si. A supletiva é quando o ente federado acima, ele assume a responsabilidade da autorização, né? A subsidiária é mais como uma ajuda, né? Faz assim, faz assado. Então é interessante vocês darem uma olhadinha aqui
para quem quer projetos, né? Ou, se vocês quiserem trabalhar nas prefeituras, porque você sabe que vocês têm várias demandas de meio ambiente em prefeituras, em secretarias do meio ambiente, vocês poderiam estar movimentando a gestão municipal. Nós temos vários formados já engenheiros pelo TFPR, que hoje são secretários de meio ambiente nas prefeituras. Eu tenho colegas da época lá de Irati que foram, por conta desse envolvimento em prefeituras, foi até prefeito ali de Clevelândia, engenheiro florestal. E aí, então, vocês movimentam a gestão local com interesse no meio ambiente. Então, essa ideia complementar. Então, aqui, o que a gente tem que colocar? Que podem, vamos colocar aqui, municípios podem licenciar atividades previstas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente. Não tá? Então vamos compartilhar de novo. Vamos lá. Municípios podem licenciar atividades por meio da lei complementar que sejam previstas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente. Meio Ambiente. Então, eu vou passar um dever de casa para vocês, também com o prazo de uma semana. Dever de casa é coisa de colégio, né? Dever de casa. E aí vocês vão fazer em uma página, vocês vão individual. O de ontem é para quarta que vem. Isso, vou colocar o mesmo prazo. Quarta-feira que vem é dia 3 de março. Qual que é o dever de casa? Então, é muito simples responder. Quais as atividades florestais podem ser licenciadas ao nível municipal? Por quê? Porque se você pode licenciar pela Prefeitura de Dois Vizinhos, isso significa que a Prefeitura, via Secretaria de Meio Ambiente, mesmo que sejam funcionários contratados temporariamente, não são concursados, né? E por que não são concursados, não precisam ser cadastrados no órgão Secretaria SMMA, não precisa estar cadastrada no Cisnano? Mas, por exemplo, Curitiba, nós temos uma SMMA que ela está no Cisnama. Curitiba abre concurso para engenheiro florestal, vira e mexe lá. Fica ali na Manuel Ribas, na entrada do bairro Santa Felicidade. Quem está lá pode estar querendo passear lá, fazer estágio lá. Eu fui estagiário da Secretaria de Curitiba. Então eu pergunto para vocês, quais as atividades florestais podem ser licenciadas ao nível municipal? Aqui em Dois Vizinhos, ou qualquer cidade pequena. E aí vocês têm também pequenos projetos que poderiam ser realizados em consultorias aí, porque tem demandas locais, né? São pequenos e tal, mas é para ganhar R$3.000, para ganhar R$4.000 por projeto. Não tem problema, já é alguma coisa. Alguma dúvida? Se eu vou enviar por e-mail,
Pode. Pode ser por e-mail. Mas eu quero fundamentado na lei tal, tal, resolução, SEMA, aqui no Paraná. Então vamos colocar aqui, ó, para não ficar bairrista, né? No Paraná ou em seu estado. Precisa ser nos dois. Então aqui nós temos a segunda atividade complementar. Finja a localizar. Me ajudem aí, que agora eu não lembro também. Isso. Fazer uma resenha. Tem uma pergunta ali, ó. Resenha individual, prazo 1º de março. 1º de março, segunda, né? Vamos estender o prazo até quarta, 3 de março. Vocês tiram conta sobre conversão de músicas ambientais e app YouTube. Responder essa pergunta aqui. Já. Quais residências temáticas estão sendo contempladas nas ações elencadas pelo IAT para submissão de projetos? Essa submissão com 2 S e C cedilha é para cair, né?